Então, bom dia a todos. Como a Gisele muito bem lembrou, parabéns pelo Dia do Advogado para 80% da turma. Então, hoje a gente está pegando marcas, né? A gente vai falar... Primeiro, agora a gente vai ter esse workshop com o Thiago, que é tecnologista da diretoria de marcas e está lotado no escritório de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. Ele vai ensinar para a gente um pouco sobre o registro em si de marcas, né? Depois, a Mariana vai falar de marcas e nomes e domínios. Aí depois a gente conclui o dia falando um pouco sobre inteligência artificial com o Lucas Kiru. Então, para não perder muito mais tempo, por favor... Fica à vontade, cara. Desculpa que eu tenho que atender. Não, tudo bem. Bom dia, pessoal. Eu só tô... A minha tela está compartilhada com você? Só para... Sim. Tá sim. Tá assim? Então, tudo bem. Meu nome é Thiago, bom dia a todos. Eu queria, antes de começar, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Então, voltar mais um pouquinho. E agradecer a presença de todo mundo aqui também. Eu sou tecnologista do INPI desde 2017, então tem quase 5 anos que eu trabalho com o exame de marcas, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre registro de marcas e requisitos de registrabilidade. Acho que, né, a gente vai falar só um pouquinho antes do porquê falar sobre marcas, né, na questão do audiovisual, passar alguns aspectos importantes para quem está no lado aí quem está no lado do depósito, depois alguns aspectos importantes para quem está do lado de onde eu estou aqui, né, da parte do exame, e por fim alguns links úteis que podem servir como referência ou para tirar dúvida. Então vamos tentar recuperar um pouquinho desse tempo perdido. A gente deixa as perguntinhas para o final. Eu devo confessar que antes de começar essa apresentação eu tive que fazer uma certa pesquisazinha e eu percebi, na verdade, que a gente vê que o audiovisual ele foi bastante influenciado por essas mudanças que aconteceram com o surgimento da internet, né? A gente vê que mesmo as mídias tradicionais elas tiveram desafios aí com novos modelos de negócios. A gente vê que, né, tem uma tendência, né, de migração para serviços on-demand ou alguma forma de streaming. E a gente percebe também que pulveriza, né, quem é capaz de colocar produtos audiovisuais na internet. Né? Eu, como uma pessoa física, se eu quiser, eu consigo colocar um produto audiovisual numa plataforma. Né? E a própria pandemia também acabou que fez a gente... Eu tentei fazer o download do G. Deu problema na apresentação, entrei no Drive para fazer o download, o computador da OMP não aceitou o download. Ele estava verificando vírus e não fez. Posso continuar? Enfim, eu olhei no G, não estava no G. Aí você está com nos e-mails, ficou meio chato. o áudio aberto. Silk, passa a apresentação aí, Silk, passa a apresentação aí. Eu não estava com ela pronta. Pô, ficou feio, hein? Posso continuar, pessoal? Então, a gente tem também, né, que o as pessoas começaram a usar mais o vídeo também, né, nesse momento que a gente está aqui, igual nós estamos aqui. Tem a informação que 58% dos usuários aumentaram o uso de streaming durante a pandemia, e o total de assinaturas globais desse tipo de serviço chegou a 1,1 bilhão de pessoas em 2020. E, assim, acho que um pouco por causa do né, da minha falta de conhecimento, às vezes, sobre audiovisual antes, que eu pensava muito audiovisual restritamente pensado, às vezes, em termos de cultura e entretenimento. Né? Então, produção de filme, ou de séries, ou de telenovelas, mas mesmo o audiovisual tradicional sempre foi muito pautado pela parte da publicidade, né? Sempre foi uma questão muito importante. E com essa questão das novas mídias, a gente percebe aqui que o conteúdo audiovisual pode aumentar em 150% resultados nos buscadores. E tem a expectativa que o vídeo represente cerca de 80% de todo o tráfego da internet agora, esse ano. Além, né, dessas novas possibilidades de modelos de negócios na internet, com essa pulverização também surgiram aí as figuras dos
os influencers, criadores de conteúdos digital, que eles, né, expõem a vida deles na internet, expõem o conteúdo deles na internet, e percebe que tem uma aproximação, né, de diferentes empresas com esses criadores para gerar algum conteúdo audiovisual, de forma a um pouco que casar, né, a imagem que eles querem da marca dele com o estilo de vida e com os valores que essas pessoas apresentam na internet. Então, o que a gente acaba tendo é uma situação de que a gente tem produtoras e empresas, né, que pensando um pouquinho no modo tradicional, que colocam produtos audiovisuais para marcas de diferentes ramos, pensando nessa questão da publicidade. A gente tem também que os próprios produtos audiovisuais, mesmo que eles sejam, na minha ideia, ali um pouco antiga, pensando em uma coisa cultural, simplesmente, ou simplesmente de entretenimento, ela pode ser licenciada para diferentes produtos ou serviços. Por mais que escape um pouquinho também da parte do audiovisual, nas minhas pesquisas aqui, eu vi que muitas agências de publicidade e comunicação acabam fazendo algum serviço de identidade visual para os clientes dela, podendo alterar o logotipo das marcas desses clientes. Às vezes elas até trabalham com serviço de naming, né, para dar novos nomes para novas marcas que possam surgir. E nessa figura nova aí, né, nessa pulverização, a gente tem diferentes criadores de conteúdo na internet que eles procuram aliar as marcas deles às marcas da empresa pelas quais eles estão fazendo o produto, né? E é muito interessante porque acaba que é uma forma de atingir públicos diferentes, né? Às vezes você tem um público muito específico que segue aquele determinado criador e a mensagem da marca ela chega de uma forma mais orgânica. E quando eu estava fazendo a minha busca também, a gente percebe que quando a gente vai chegando, às vezes, ainda mais para esse novo modelo, acaba muito a terminologia empresa, né? A gente vê muito assim, qual é a relação da marca com os criadores, qual o momento da marca, qual é o storytelling da marca agora. Então, a gente vê que o tema vira muito marcas, né? E não tem um lugar para se tratar de marcas que não seja o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o lugar que as pessoas ou as empresas podem fazer o registro das suas marcas e terem o uso exclusivo no segmento mercadológico específico durante um período de 10 anos, que pode ser renovado ad infinitum, digamos assim. Mas aí o que acontece? A gente percebe que na vida real, né, quem tem uma própria marca, ela acaba criando uma série de valores, um relacionamento realmente com o seu cliente. Para o INPI, para fins de INPI, a gente não premia uma marca mais criativa ou a marca que cria o melhor storytelling, né? Eu diria que a gente aqui acaba focando principalmente nessas duas definições. A primeira, eu vou ler para vocês, na verdade, é que está aqui embaixo, do Manual de Marcas, que marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros de origem diversa. E a gente, dado pela Lei 9.279, a LPI, que são suscetíveis de registro como marcas, os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Então, acredito assim, que o nosso exame no dia a dia é bem pautado bastante por essas duas definições. Então, dessa primeira definição que a gente dá, a gente vê que a gente só registra sinais apenas visuais, então, independente aí do barulhinho que o serviço de streaming favorito da gente faz, se a gente associa imediatamente a marca dele, esse tipo de sinal sonoro não seria registrado no INPI. E elementos visuais, eles ainda precisam ser visualmente distintivos. Então, por exemplo, uma figura geométrica simples não poderia ser registrada como marca, e nem padrões evidentemente ornamentais também não seriam registrados como marca. As marcas, elas podem ser marcas de produto, quando elas assinam um produto, a gente tem o exemplo da Disney aqui,
Marcas de serviços, quando elas assinalam serviços, igual essa marca Minds aqui para agência de publicidade, elas podem ser coletivas, se elas representam, são pedidas por uma coletividade, uma associação de uma coletividade, né, e não unicamente por um único titular, e todas as pessoas que estão ali dentro da coletividade, cumprindo as regras da coletividade, podem utilizar essa marca. A gente trouxe aqui como exemplo a Eurovision. E marcas de certificação, que são um pouco diferentes, porque elas atestam a conformidade de certos produtos ou serviços de acordo com regras estabelecidas pelo titular dessa marca. Exemplo aqui, a gente colocou a FAC para certificação de sistemas de gerenciamento na área de propaganda. As marcas podem ser nominativas, quando elas são formadas por elementos do nosso alfabeto latino, por palavras, então, sem tipologia trabalhada, né, em tipologia banal. As marcas figurativas são compostas por desenhos, igual a gente colocou aqui a da Globo, né, o símbolo da Globo, ou então podem ser formadas apenas por uma letra isolada, com tipologia estilizada, a gente considera como uma marca figurativa, ou ainda uma marca que seja composta, às vezes, por palavras em outros alfabetos, né? Então, às vezes, num alfabeto cirílico ou em ideograma, caberia dentro de uma marca figurativa. A marca mista, ela mistura elementos, né? Tanto da marca nominativa, tanto elementos nominativos quanto elementos figurativos, como a gente vê no caso da Paramount, ou então ela pode misturar, ela pode ser uma marca que seja só uma palavra, mas que a tipologia dela seja estilizada, como no caso da Sony. E, por fim, a gente tem marcas tridimensionais em que a forma plástica de um objeto é capaz de passar para o consumidor de onde vem a origem dele. Como exemplo aqui, a gente tem um caso da Coca-Cola. As marcas, né, elas também podem variar em termos de não distintividade. Ela tem marcas que são não distintivas, como nesse caso aqui a gente vê que é uma marca que, para assinalar a produção de vídeos, que não... Festival de cinema, para produção de vídeos, eu simplesmente falo qual que é o serviço, né? Eu não consigo falar de onde que essa marca está vindo. Existem marcas evocativas sugestivas, ou que elas dão pistas, né, para o consumidor sobre o que se trata, ou então evocam ideias de qualidade para o consumidor sobre aquele produto ou serviço. Então, Santa Cultura, comunicação criativa para produção de vídeo seria um desses. Tem marcas arbitrárias, que você pega uma palavra e tira ela do contexto em que ela é normalmente usada, que seria, por exemplo, modo tubarão para produções de vídeo, ou então marcas fantasiosas. A gente teve, quando a pessoa simplesmente inventa uma palavra nova, do tipo Sagicap. Na verdade, o NPI não dá, né? Não tem uma ideia de que uma marca é melhor que a outra, isso daí, em termos de apresentação, natureza, grau de distintividade, só não pode ser uma marca não distintiva para a gente, mas não tem, né? Isso depende muito da estratégia de quem está querendo pedir uma marca. Mas o que acontece, né? A gente falou que a marca ela é um sinal, que é sinal é produtos e serviços, dando a ideia de onde que vem a origem deles. Então, além de pensar o sinal, eu preciso que um requerente me conte para que ele quer aquele sinal. E para ele me falar para que ele quer o sinal, ele tem que classificar o que ele quer. Parece uma tarefa fácil, mas uma tarefa que às vezes é desafiadora, não só para quem é muito experiente como procurador, às vezes, mas também para quem é experiente examinador também. A gente segue a classificação de NICE, que é composta por 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. E é importante porque hoje, né, na Guia Nacional, você só pode pedir, em um pedido de marca, você só pode ter itens de uma classe. E é importante também porque quando a gente faz uma busca para ver se tem alguma marca parecida ou não, se é um processo sem oposição, a gente faz a busca na classe do pedido. Então, fazer uma marca que está ali com pedidos bem classificados é muito importante. E a lista de itens, né, que eu quero para a minha marca, a gente chama de especificação. Essa é uma palavra
que é usada frequentemente, né? Durante o exame, na linguagem de marcas. Eu deixei alguns exemplos aqui, eu não vou ler porque a gente já perdeu um bocadinho de tempo, mas só para uma pessoa que trabalha com vídeos e jogando, fazendo uma busquinha rápida, eles têm aqui 5 exemplos de serviços e produtos que podem ser de uma mesma pessoa, mas que ensejariam colocar em classes distintas, né? Então, teriam que ser feitos pedidos distintos para cada uma dessas, para cada um desses produtos ou serviços. Como que eu posso ter acesso, né, à classificação de início? Ou eu acesso nesse primeiro link que está aqui, ou então eu entro no site novo do NPI, o novo site bonito do NPI, eu vou vir aqui em marcas no canto esquerdo, vai abrir uma nova tela, vou ter vários botões, e eu vou vir aqui em classificação. E vai abrir uma página que vão ter essas informações aqui para mim, que estão nesse retângulo preto. Eu vou ver que eu tenho lista de produtos em ordem de classe e lista de serviços em ordem de classe. Essa lista, na verdade, ela é feita por um comitê de peritos da ONU, anualmente, em francês, inglês e espanhol. E o INPI acaba colocando essa lista traduzida para o português aqui para vocês. Só que uma lista, né, é impossível conseguir classificar todos os produtos e serviços que existem no mundo, né? Além dessas 2 listas, a OMP acaba colocando também esse guia do usuário e o caput e notas explicativas. O guia do usuário é muito bom porque ele dá orientações de como que eu classifico um produto ou serviço quando eu não encontro ele. Então, ele te dá meio um passo a passo mesmo de como fazer essa classificação. As notas explicativas, elas dão detalhes muito grandes sobre essas 45 classes, e elas ainda apontam, às vezes, assim, olha, não confunda essa classe com a classe tal. É bastante interessante e bastante recomendado essa leitura. Então, além da lista de produtos, a lista de serviços, o guia do usuário, as notas explicativas, o INPI também disponibiliza 2 listas auxiliares, uma para produto e outra para serviço. Essas listas, elas acabam tentando colocar, às vezes, pedidos que itens que a gente vê, que são frequentemente pedidos aqui no Brasil, mas que, por diferentes motivos, não estão contemplados nas listas que são disponibilizadas pela OMP, que a gente tem que pensar que é disponibilizada num âmbito mais internacional. Então, o que acontece? Se vocês utilizarem produtos ou serviços disponíveis nessas 4 listas aqui, a gente fala que a lista, né, de itens pedidos vai se chamar especificação pré-aprovada. Mas ainda que tenham 4 listas, ali é impossível falar que estão todos os produtos e serviços disponibilizados. Então, a ONPI abre a possibilidade de vocês usarem descrições próprias. Nesse caso, a gente chama de especificação livre, então vocês, o requerente pode digitar ali, né? Só que existe, né, um grande risco de ter exigência se tiver mal classificado, porque tem que respeitar a lógica de classificação de início, tá? Então, tudo bem. Eu já decidi qual é a minha marca, eu consegui, entendi toda a lógica por trás da classificação. Eu preciso fazer a busca para ver se a minha marca, se tem alguma marca que já se parece com a minha, que possa barrar o meu registro, né? Então, eu vou, de novo, entrar no site do INPI, na página inicial que tem busca web, eu vou seguir, se eu não tiver cadastro, as instruções para fazer cadastro. E quando eu já entrar na minha área de trabalho, dentro do busca web, tem um link, tem uma seção aqui para marcas, em que eu posso fazer uma busca. Aqui eu vou clicar aqui onde está essa seta aqui em marcas e eu vou poder pesquisar a marca que eu quero. Eu recomendo fortemente a leitura esses pontinhos de interrogação que estão sendo mostrados por setas aqui, porque ele vai dar dicas de como fazer a busca por palavra exata ou por palavra radical. Vai dar dica ali sobre as classificações de início. Então, às vezes, nem só na classe que eu quero pesquisar, eu posso pesquisar em classes que assinaram atividades de segmento mercadológico parecido, para ver o que os meus possíveis concorrentes estão depositando. Então, na hora de fazer a busca, eu sugiro ler com bastante carinho esses pontos de interrogação para ajudar a fazer uma busca bem robusta da marca de vocês, ou da marca do cliente de vocês.
Em seguida, eu já vi que não tem nenhuma anterioridade que possa atrapalhar o meu pedido, eu vou fazer o depósito. Para fazer o depósito, primeiro eu tenho que mexer com diferentes sistemas. O primeiro dele é o INPI, que é um sistemazão para todo o INPI, e ali eu clico aqui na página inicial do INPI, então cadastro no INPI, e ali eu consigo seguir as instruções. Se eu sou uma pessoa que está fazendo sozinho o pedido, se eu sou um procurador, tem instruções que são bem fáceis de seguir e fazer. Depois que eu faço o cadastro no INPI, eu vou fazer o pagamento de uma guia de recolhimento da União. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar no site, entrar na seção de marcas de novo, naquele quadradão cheio de botões que apareceu, eu vou clicar aqui em custos e pagamentos, e vai me aparecer uma tabela de retribuição do serviço de marca, que tem ali todos os serviços que você pode pedir para marcas com os valores discriminados. Eu vou ver ali quanto que está o depósito para minha situação, se eu sou uma pessoa física, se eu sou um microempresário ou se eu sou um grande empresário. Eu vou ver qual que é o código que eu preciso e vou, depois disso, vir aqui em sistema de emissão de GRU e emitir a GRU relativa ao serviço que eu vi ali na tabela de retribuição. Sempre pagar a GRU. Isso é uma mensagem que, antes de protocolar qualquer petição, então, no caso aqui, depósito, sempre pagar a petição de GRU antes de ir para o depósito. Isso é muito importante porque algumas petições elas vão ser não conhecidas no futuro porque elas tiveram um pagamento efetuado depois do protocolo. Então, é bastante importante fazer o pagamento da GRU antes de prosseguir com o pedido, tá? Depois, então, eu fiz no iMarcas, gerei minha GRU, fiz no INPI, gerei minha GRU, eu vou entrar num outro sistema agora, que é o sistema iMarcas, que é lá que eu vou finalizar. O INPI é um sistemão para todos os ativos, depois eu entro no iMarcas, que é um sistema específico para marcas. Então, eu entro no site, vou em marcas, clico no iMarcas, eu jogo o número da GRU, né, que eu paguei, e quando eu jogo o número da GRU, o sistema puxa os dados importantes e ali eu discrimino, o próprio sistema me gera um formulário que eu sou capaz de preencher e ele me pede todas as informações que a gente já discutiu aqui. Especificação, se a marca é mista, se a marca é figurativa. Então, ele acaba preenchendo, você acaba preenchendo as informações e finaliza o depósito. Então, aí acabam as partes, digamos assim, importantes de utilização do sistema na parte para o usuário. E começa o exame de marcas em si. Antes de a primeira fase do exame de marcas é o exame formal, que a gente faz basicamente características formais do sinal mesmo, né? Se tem algum documento legível ou ilegível, se a margem da marca está suficientemente nítida, se tem alguma discrepância entre o sinal, a figura da marca e o elemento nominativo declarado. Onde é possível fazer correção, né? O próprio exame formal faz de ofício, mas se não for possível, faz uma exigência que deve ser respondida em até 5 dias, tá? Então, tem que ficar bem atento para as exigências de exame formal, que elas são, o prazo para cumprir elas é bem rapidinho. Depois disso, a gente parte para o exame substantivo, que ele é composto de análise de documentos obrigatórios, análise da especificação, da legitimidade do requerente, e uma análise específica do sinal em si como marca. Esses pontozinhos que estão em vermelho a gente vai tratar aqui na apresentação. Então, a primeira coisa que a gente olharia seria se o requerente tem legitimidade para assinalar aqueles produtos e serviços de acordo com o parágrafo 1 do artigo 128 da LPI, né, que você só pode pedir marcas para atividades que você exerce efetivo e licitamente. Na verdade, quando você está lá preenchendo o formulário em marcas, tem uma quadrícula que você é obrigado a marcar para falar que você exerce efetivamente. Mas existem casos em que o examinador ele pode olhar e ficar um pouco suspeito, né? Ter dúvidas em relação se o requerente exerce efetivamente aquela atividade. Seria, por exemplo, acontece mais, às vezes, no caso de pessoas físicas pedindo atividades que são incompatíveis com a própria natureza da pessoa física.
E, nesse caso, não é tão difícil de cumprir essa exigência, só ficar atento que a exigência tem que ser cumprida com a pessoa física, né? A pessoa física tem que ser capaz de comprovar que faça aquela atividade. Não pode ser uma comprovação feita com base em empresas controladas pela pessoa física, porque senão quem teria que fazer o pedido seria a pessoa jurídica, né? E não a pessoa física. Em seguida, a gente passa para uma parte de análise da especificação, que né, não sei se vocês lembram, todos aqueles problemas de classificação que a gente já discutiu, eles vão ser vistos aqui agora. Então, a gente precisa muito que vocês contem para a gente o que é a atividade que vocês fazem. Conte de uma maneira clara, basicamente é isso. Então, expressões que dão ideias pode ser que tenha uma coisa a mais, além do que eu estou escrevendo aqui, a gente pode retirar de ofício da especificação. Então, se às vezes expressões como em geral e afins, entre outros, elas podem ser retiradas da especificação. Agora, não é só isso que dá problema, né, em termos de genérico, né? Tem descrições que elas são genéricas em si, e é curioso porque às vezes a gente pensa, do jeito que a gente fala no dia a dia, não necessariamente reflete uma descrição precisa de produtos e serviços. Igual eu mesmo falei, os criadores de conteúdo, né, que revolucionam aí o mundo audiovisual. Se eu pedir na classe 41 uma especificação de disponibilização de conteúdo digital, é possível entender qual é esse serviço? Não, né? Numa lógica do INPI, não é possível. Numa lógica de classificação, não é possível. Porque o que é disponibilizar conteúdo digital? É fazer cursos online? É colocar publicações baixáveis na internet? É criar vídeos publicitários? É dar dicas de gastronomia? É falar sobre esporte? O que é criar conteúdo digital, né? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, o termo que a gente usa no dia a dia não necessariamente reflete para uma realidade de classificação. Outra coisa, a gente pede, para ser mais claro, onde a classificação de NICE, né, disponibilizada pela OMP, é silente. Mas onde a classificação de NICE é ampla, a gente aceita. Por exemplo, em NICE, né, é possível registrar entretenimento. Então, a gente não criaria problema com isso. Mas onde não tem, a gente pede uma descrição bem clara da atividade. Igual um dia desse, a gente teve uma discussão sobre serviços de blogueira. O que são serviços de blogueira, né? Eu posso colocar ali simplesmente que é colocar textos na internet? Acho que isso é uma visão bem do começo do século, né? Acho que não refletiria a realidade de um serviço de blogueiro hoje em dia. Então, também poderia ser objeto de exigência. O próximo passo, a gente vai ver, como a gente disse, que um pedido só pode ter itens de uma classe, a gente vai ver se tem itens de mais de uma classe ou não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente pegasse todas essas explicações possíveis, às vezes, dentro de disponibilizar conteúdo digital, e viesse o mesmo pedido, poderia ser feita uma exigência, porque eu tenho que cada uma dessas inscrições, por mais que elas sejam parte das atividades comuns de uma mesma pessoa, elas pertencem a classes diferentes. Então, a gente faria uma exigência, porque a gente não sabe em qual classe, na verdade, a pessoa quer continuar. Obviamente, né, a classe não pode ter itens ilícitos, a especificação não pode ter itens ilícitos. Então, nesse caso, seria feita uma exigência para a pessoa esclarecer a licitude das atividades que ela realiza. E muito importante, eu acho, para quem está pensando aí no audiovisual também, é não poder colocar a marca de terceiros na especificação, né? Eu não posso colocar, por exemplo, que eu publico vídeos na plataforma XYZ, sendo a plataforma XYZ uma marca registrada de terceiros, né? Eu estou usando a marca de alguém que já assinava um serviço como forma de descrever o próprio serviço. Então, isso eu não posso fazer no INPI. O examinador ele pode trocar essa expressão por uma descrição equivalente, se ele encontrar. Ele pode excluir essa marca de terceiro aqui, se for entendido que não vai ter prejuízo, né, para o restante da descrição da especificação, ou se ele não conseguir descrever ali, né, encontrar essas duas soluções, a especificação pode ser objeto de exigência.
Então, eu diria que, né, a leitura ali das notas explicativas da OMP, do guia do usuário, o entendimento da própria lógica de classificação é bem importante, especialmente se alguém quiser se aventurar aí no mundo de especificação livre. Então, bastante carinho, que pode gerar problemas durante o exame de marcas. Em seguida, a gente vai olhar a parte do sinal em si. Esse sinal vai servir como marca? Porque até agora a gente só olhou a legitimidade, os documentos e a especificação em si. Então, a gente vai olhar o sinal agora. Aí a gente vai ver como distintividade, se o sinal funciona como marca realmente, ou... Então, primeiro, se o sinal é uma marca realmente, e aí a gente vai ver se ele só descreve o que ele está se propondo a fazer, ou não só para dar essa ideia de que eu preciso saber de onde a origem daquele produto ou serviço, mas eu também não posso deixar passar termos que são da coletividade, né? E que se eu dar exclusivo para uma pessoa, eu vou tirar a chance de uso de outros concorrentes daquela área. Então, também não posso permitir essa situação. A liceidade está relacionada à ordem pública, né? Então, eu não posso dar como uso exclusivo para alguém brasão, armas, bandeiras, moeda de uso corrente. Eu também não posso dar sinais que sejam contrários à moral, bons costumes ou que ofendam a honra de determinados grupos de pessoas. A veracidade é basicamente se o sinal é enganoso por si só, e a disponibilidade é para saber se eu tenho, se o sinal é disponível, né? Disponível tanto no sentido de existe alguma marca que se confunde com aquela que está sendo analisada, ou disponível no sentido de ele barra no direito de outras pessoas. Nesse caso aqui, existem 23 itens, né, na LPI falando sobre distintividade, liceidade, veracidade e disponibilidade. Mas eu acho que, para a nossa discussão focada aqui no audiovisual, eu vou tratar desses itens que estão aqui em vermelho, tá? O primeiro dele é a distintividade, né? Então, não podem ser registrados sinais que sejam genéricos, necessários, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo se forem suficiente forma distintiva. Parece bobo, mas sempre tem um sinal sendo depositado que descreve a própria atividade. Então, por exemplo, um sinal que seja Festival Infantil de Cinema, para produzir vídeos, eu só estou falando o que é o serviço, não estou descrevendo o próprio serviço, eu não estou falando de onde que ele vem, né? Então, não seria uma marca que poderia passar de acordo com o inciso 6. A marca digital influencer, né? Para agenciamento de artistas, ela não poderia passar porque ou ela descreve o público-alvo, né, desse agenciamento de artistas, ou então estou tirando um termo de uso comum, né? Eu não posso dar a expressão digital influencer para uso exclusivo para uma pessoa nesse segmento, né? Ela é de uso comum para todo mundo que atua nessa área. Acho que o que importa aqui é que, quando a gente vê o sinal, a gente tem que ter uma relação direta e imediata com os itens assinalados. Se a relação passar a ser indireta ou se ela passar a ser imediata, o sinal já pode ser passível de registro. E é importante destacar que esse inciso permite que a parte figurativa seja distintiva o suficiente. Então, se a gente tem um manual, ele aponta esses dois exemplos. Um com esquilinho, que no fundo está escrito chocolate, e o outro escrito cacau nas bordas, mas a parte figurativa compostas por esses símbolos, né? Esses círculos. E os dois são para assinalar produtos alimentícios. Então, nesse sinal, considera que a parte figurativa ela consegue desviar a atenção da parte nominativa que não é registrada. A parte nominativa ela fica simplesmente irrelevante, digamos assim, né, em relação ao desenho, que é a primeira coisa que a gente vê. O que não acontece nesses dois exemplos de cima, né? Os artifícios de desenho aqui não são capazes de desviar a atenção da parte descritiva. O próximo, pelo que eu vi, alguém até perguntou, né, no chat, se pode ter marcas como propaganda. Não, né? Expressões que são usadas exclusivamente como propaganda não são passíveis de registro no INPI. Então, todas essas expressões, todas essas três marcas aqui,
elas foram indeferidas por terem expressões de propaganda, pelo inciso 7 da LPI. A gente vê o melhor canal internacional, transformando vidas, você e o mundo juntos, foram vistos ou como propaganda ou como slogan. Eu acho que o que a gente procura muito aqui é ver se tem alguma expressão da marca que está recomendando o produto ou serviço, enaltecendo esse produto, se a marca ela se compara com os concorrentes, né? O meu é o melhor, ou se a marca tem esses slogans, né? Tipo esse, você e o mundo juntos, né? Eu acho que esse inciso é interessante, porque eu acho que, no caso do audiovisual, porque é uma particularidade da nossa legislação, né? Em outros países é possível registrar meios de propaganda como marca. Então, acontece, às vezes, com pedidos vindos do exterior, né? De ter uma expressão de propaganda. E elas podem ser indeferidas, então tem que ficar atento no momento do depósito. O que não quer dizer que não se possam registrar expressões que sejam apelativas, mas que não se configurem como propagandas, né? Que principalmente na parte, às vezes, de conteúdo de entretenimento ou publicidade, a gente vê que tem muitas marcas que elas são apelativas, mas elas não são propagandas, né? Quando eu vejo a expressão você topa para programa de televisão, eu estou fazendo alguma propaganda para transmissão de programa de televisão? Não. Mas eu estou trazendo, né, o consumidor ali para dentro e eu estou sendo apelativo na forma que eu faço, né? Porque a gente vê essa expressão é utilizada apenas como propaganda no sinal que a gente está vendo. Aí o que acontece aqui? A gente viu que dessas marcas aqui, né, que foram indeferidas, que elas estão sempre aqui embaixo, né, às vezes, né, porque elas estão ali como slogan e tudo. Isso não quer dizer que qualquer marca que tenha uma descrição embaixo vai ser descritiva, vai ser considerada propaganda, né? A gente tem um exemplo aqui de Santa Cultura Comunicação Criativa, que é uma marca que está em vigor, e a comunicação criativa não está fazendo uma propaganda, ele está descrevendo a atividade, né? Não tem esse caráter que a gente falou de trazer os concorrentes para dentro da marca, fazer uma comparação com quem está fora, uma recomendação do produto ou serviço. É isso que a gente procura, acho que eu estou perguntando, né? Essa recomendação excessiva e essa comparação com os concorrentes. Mas mesmo assim, alguém está perguntando, as decisões baseadas nesse inciso, elas não são tão simples assim, né? Geralmente a gente faz ou uma reunião interna ou pode ir subindo para conselhos deliberativos dentro do INPI para definir se um sinal é propaganda ou não. Mas a gente procura isso, eu vi aqui no chat, né? Essa recomendação, enaltecendo o produto ou serviço, comparação com os concorrentes, são sinais que a gente percebe que, né, são slogans, jingles, coisas mais ou menos assim. O outro que não pode, né, são expressões que são contra a moral, bons costumes e que ofendem a honra das pessoas, seja por atacar a religião, a etnia, orientação sexual, a crença religiosa, orientação política. Então, esses sinais, eles não passam no NPI, né? A gente olha se o sinal, se a palavra, né, ou a expressão ali que a gente está tendo, ela é, por si só, contra a moral, contra a ofensiva, né? Ou se o segmento que ela está e o público-alvo que ela está permitiria que ela possa ser vista ou não como problemática para esse inciso, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de, por exemplo, brinquedos eróticos, talvez, eu posso ter uma liberdade maior do que eu posso ter, às vezes, para programas de televisão infantil. Então, é bem caso a caso, tá? E aí, a gente tem esses dois exemplos. É bom tomar cuidado também, né? Porque a gente vê que muitas pessoas surgem apelando para o humor ou para uma ideia contestatória, e às vezes é bom estar atento sobre se o sinal que acaba sendo a marca é contra a moral, bons costumes ou ofensivo. Nome civil, né? A gente não pode pedir nome civil, nome de família, patronímico, imagem de terceiros e assinatura também, salvo com consentimento do titular ou pelo próprio titular, né? Acho que só para ficar claro aqui, apesar de ser mais ou menos autoexplicativo, nome civil é nome e sobrenome, né? Se não tiver autorização, o INPI faz uma exigência, tá?
É importante destacar que, no caso de nome de família e patronímico, né, sobrenomes, a gente pede autorização se tratar de um sobrenome notório. Ou notório por ser notório, de ser de conhecimento geral, ou notório no segmento que ele está sendo pedido. Tá? Então, por exemplo, a gente coloca aqui, né, Pereira e Gonçalves, a rigor, não sofreriam exigência de apresentação de nome de família ou patronímico por não se tratarem de sobrenomes notórios, ao contrário de Sena. Aí o que acontece? Só trazer uns exemplozinhos para vocês, né? Nesse caso dessa marca, Nostalgia, Felipe Castanhari. Foi feita uma exigência de autorização de uso de nome civil, porque tem ali Felipe Castanhari, e eles não são exigências difíceis de cumprir, né? São exigências que são cumpridas, a gente percebe normalmente. Só que é só importante atentar que a gente faz a exigência, exceto nos casos de se tratar da própria pessoa ou de empresa individual, né? Que a gente vê que muitas vezes as pessoas não apresentam autorização se elas são sócias da empresa que está pedindo a marca. Mas se essa empresa não for uma empresa individual, a gente ainda vai pedir a autorização. Então, é só um cuidadozinho que pode não atrasar o processo aí, porque se não for uma pessoa física ou uma empresa individual detentora do direito, vai ter exigência. A gente vê que a marca acaba falando muito, né? A gente trouxe o exemplo aqui da não sofrida, mas não me calo, que foi feita exigência patronímica, o patronímico calo, porque os sinais da marca faziam uma referência clara à pintora Frida Kahlo. Então, nesse caso, foi feita uma exigência. E na parte de imagens, a gente faz a exigência de imagens quando a gente percebe que é um indivíduo ali, né? Então, no caso da TV Excelsior, tem ali imagem de dois menininhos, que a gente não percebe uma figura representando crianças, a gente não faria essas exigências, né? A gente não vê que é um indivíduo real que está ali. E essas nome civil, assinatura e imagem para menor de 18 anos só podem ser pedidas em nome do menor de 18 anos. O inciso 16, ele está de pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nomes artísticos, singular ou coletivo, que também só podem ser pedidos pelo titular ou com sua autorização ou dos herdeiros dessas pessoas, né? A única coisa que é importante destacar nesse caso é que é tipo, um pouco diferente do nome civil, é que o nome civil vai ter sempre uma exigência, né? O apelido notório a gente vai ver se ele consta da língua portuguesa e se ele é notório no segmento mercadológico que ele está. Porque aí pode ser que se faça exigência ou não. Agora a gente tem um exemplo aqui de Titãs. Se for uma coisa relacionada ao segmento de música ou cultural, pode sofrer uma exigência por uma associação direta com um grupo Titãs. Mas se tiver em outro segmento, por exemplo, Titãs para máquinas, sendo uma palavra do português, a gente não considera que há essa referência direta e não seria feita exigência. O inciso 23 trata da questão de obra literária, artística e científica protegidas pelo direito autoral. Então, também é o mesmo caso, né? Obras protegidas por direito autoral só podem ser requeridas pelo titular ou com pessoas que têm o seu consentimento. O que acontece é que o título ele tem que ser protegido por esse direito, ele tem que ser inconfundível, né? Então, por exemplo, se eu pegar, às vezes, Senhora, né? Apesar de estar em domínio público, mas se não tivesse domínio público, o livro Senhora, né? Eu não vejo na palavra Senhora em si uma associação direta com o livro, para qualquer coisa, né? Dependendo se for na parte de literatura, eu posso ver. Mas não é um título que, por si só, vai causar uma proteção em todas as classes e todos os produtos e serviços que existam, né? A mesma coisa vale para nome de personagens, né? Se eu tiver o nome Mônica, eu não vou fazer uma exigência para máquinas de novo também, porque não necessariamente eu vou aludir ao personagem Mônica do Maurício de Souza. Agora, se for para revistas infantis, é uma alusão direta e, claro, caberia a questão de exigência por direitos autorais.
Agora, por exemplo, trazendo os exemplos, o sinal fala muito para a gente, né? A gente tem a marca aqui Corleone. Corleone é uma cidade, mas a apresentação da marca, os elementos figurativos, fizeram uma associação direta ao personagem Dom Corleone. Então, foi feita uma exigência para direitos autorais, né? Autorização nesse caso. Outro exemplo, agora um pouquinho na seção de videogames, é que o nome, né? A gente trata com esse cuidado, mas vocês estão me escutando? Mas a questão da figura do personagem, ela é protegida, né? Então, o nome, a gente tem um cuidado para ver o segmento, mas o desenho, que é uma obra artística, ele vai ser protegido, né? E vai ser feita exigência se não tiver autorização. A gente tem aqui o caso de um personagem de videogame. Na minha busca, eu vi que tem uma certa, né, algumas pessoas debatem se o audiovisual inclui videogames ou não, mas eu achei interessante trazer esse caso aqui, que foi feito uma exigência para esse personagem que chama Creeper, né, do Minecraft. Tá? Por fim, né, o meu tempo está estourando também. A gente podem acontecer oposições no pedido, né? Então agora eu estava olhando o sinal por si só, vendo se ele infringe em terceiro de direito, mas alguém pode se manifestar através de oposição, falando, olha, esse sinal não pode ser registrado porque ele tem isso, isso e isso. Ela é importante porque tem elementos que eu, como examinador, não vou saber. Por exemplo, uma relação comercial anterior entre a pessoa que está sendo oponente e a pessoa que está recebendo a oposição. Se eu tinha um terceiro que já estava utilizando com boa-fé aquele sinal, se esse sinal é o nome de uma empresa que já existe há muitos anos. Então, tem vários elementos que são trazidos através de uma oposição. E a oposição é importante porque ela pode quebrar aquela obrigatoriedade da classe. Vocês lembram que a gente faz o exame na classe para ver se tem uma marca? Podem ser trazidas pedidos ou registros de outras classes que podem ser de afinidade mercadológica. Então, se eu tenho um pedido ou um registro para a agência de notícias e eu vejo que alguém depositou um programa de televisão que possa ser colidente com a marca que eu tenho, eu posso, mesmo na oposição, mesmo sendo de outra classe, apontar como impeditivo na oposição. Tá? E, por fim, né, agora a gente vê o que o banco faz, porque a gente analisa o sinal, às vezes só em si, depois a gente vê o que o banco vai me falar. Eu vou ver se tem alguma marca no banco que vai falar se pode ou não ter o registro da marca. Tá? E a gente vai olhar aí os aspectos, a gente vai ver se pode ter uma nova marca, se tem uma marca que se confunde com a marca que eu estou analisando. E para ver isso, eu vou ver aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos do sinal. Então, aqui a gente pode ter reproduções de sinais, quando pega elementos, um terceiro pega um elemento de um sinal e usa para si, ou então imitações, quando não tem essa cópia de elementos em si, mas tem uma cópia, às vezes, do som, da ideia ou da apresentação gráfica, né? Eu não vou discutir aqui caso a caso, porque eu acho que eles são um pouco fáceis de pegar. Se ficar alguma dúvida nesse aspecto, a gente volta mais para frente. Eu acho que é muito importante pensar que o INPI ele não sai picotando as marcas, tá? Então, por exemplo, igual estou vendo a marca Lua Nova, eu não vou picotar a Lua e Nova e vou falar, qualquer coisa que tem Lua não pode ter uma outra Lua, né? Então, se eu estou fazendo a busca por Lua Nova e Lua cheia de amor para programas de televisão, que é o caso, eu não vou picotar e ver que as duas estão Lua, eu vou ver a impressão que o conjunto todo me dá, né? Com as suas impressões semânticas, gráficas, fonéticas, os aspectos que a gente discutiu. Então, nesse caso, seria passível de convivência. Mas se eu tiver Vale da Lua e Vale do Luar, por exemplo, por mais que nesse caso é Lua e Luar, as impressões todas que a gente já discutiu, gráfica, fonética e semântica, elas acabam fazendo que esses sinais possam ter uma impressão de conjunto parecida. Aí, eu não sei se vocês estão lembrados ainda do comecinho da nossa discussão, a gente falou que existem marcas que são evocativas ou sugestivas, né? Que elas aludem a ideias, né? Porque elas comunicam mais fácil para o consumidor aquilo que elas estão se propondo a assinalar.
E, às vezes, essa marca, elas são obrigadas a conviver com marcas parecidas, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de cultura na parte de transmissão de programas de televisão, eu vou ver que já convivem várias marcas com esse termo, cultura ou cultural, porque são ideias sugestivas para esse segmento, né? Então, não necessariamente vou ter uma cultura aqui que qualquer cultura vai barrar a minha marca. Porque eu não posso ter o caso que está aqui embaixo da linha, né? Eu vou ter que conviver com outras marcas sem cultura, mas não posso deixar conviver sinais com impressões de conjuntos parecidos. Então, clique cultura e clique cultural não poderiam ser convivíveis, tá? Então, clique cultura foi indefinida por clique cultural. Eu tenho a mesma situação para elementos desgastados, né? Eu não posso... tem elementos, apesar de não serem sugestivos, o banco mostra que eles estão desgastados, ou seja, que eles estão sendo utilizados por diferentes titulares para o mesmo segmento. Então, acaba tendo essa convivência, mas eu ainda não posso, assim, permitir uma convivência de sinais com a mesma impressão de conjunto. É exatamente a mesma análise que a gente fez ali para sinais evocativos ou não. Por fim, acho que é interessante para vocês aí do audiovisual, o sinal, o manual de marcas, ele fala, ó, é possível conviver um termo que seja principal numa marca com uma outra marca que esse termo seja secundário, contanto que o termo de não, o consumidor, quando vê aquele termo, não faça uma associação de origem com a marca que já existia. Então, se eu tenho churrascaria Guarapiranga, em que Guarapiranga é o núcleo, e Castelo de Pedra, em que Guarapiranga eu vejo que ele está separado pela própria marca, que ele funciona apenas como uma referência geográfica, o consumidor não vai associar esse Guarapiranga daqui com uma churrascaria Guarapiranga. Mas isso não quer dizer que qualquer apresentação secundária possa coexistir, né? Nesse caso aqui, para celular e serviços de telecomunicações, apesar de estar secundária aqui, com o número de telefone ainda, principalmente, foi considerado que fazia uma alusão direta a essa marca de carro. Eu não conseguiria desvincular, né, essa origem. Então, não necessariamente. É um pouco parecido com aquele uso de plataformas. Eu não posso usar uma marca de terceiros pensando que ela está secundária ali, né? Então, a gente vai ver se dá a ideia de origem ou não. Por fim, a gente só discutiu o sinal, né? A gente tem que ver se o banco vai mostrar que os sinais assinalam produtos e serviços que tenham relação entre si, o que a gente chama de análise mercadológica, né? Então, a gente vai ver se esses sinais são consumidos no mesmo momento, se os produtos, se os produtos e serviços são consumidos no mesmo momento, se eles podem vir da mesma origem, se o consumidor está atento na hora que eles adquirem esses produtos ou serviços, se ele está fazendo uma compra impulsiva, se um pode ser substituto do outro. Então, tem vários aspectos que a gente olha ali para falar se tem afinidade ou não. Eu deixei exemplos aqui que são banais, né? Que se eu produzo um programa de televisão, não tem uma finalidade clara que eu transmito programas de televisão, né? Mas é bom que vocês, que às vezes são procuradores ou trabalham escrevendo peças de oposição, que vocês podem ajudar a gente a falar sobre afinidade mercadológica quando não é tão claro, né? Como esses exemplos aqui, né? Então, a análise de oposição, a peça de oposição pode ser bastante esclarecedora para a afinidade mercadológica quando ela não é tão clara, tá? E, por fim, né, só para fechar essa ideia, né, quando a gente vê, porque a gente espera o banco falar para a gente, né, para ver se tem algum sinal que se confunde ou não. A gente não pode exigir que uma marca pode guardar. A gente não exige que uma marca guarde uma distância maior do que aquela que a gente observa de convivência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode permitir que existam dois conjuntos que se confundam, né? Então, acaba que tem essas duas forças meio que atraindo um pouco em sentidos opostos. E, por fim, a gente acaba olhando a afinidade, né? Se as atividades assinaladas, a gente puder ver que as fontes são diferentes, não tem afinidade mercadológica, pode ser que conviva, mas se tiver uma afinidade mercadológica, muito provavelmente não vai poder confundir. Então, eu diria que são esses 3 pontos que guiam na hora que a gente busca no banco da gente mesmo, né? Por fim, só o cronograma do pedido.
porque a gente discutiu tantos aspectos, né? Vocês depositam um pedido, ele passa para exame formal, depois tem a publicação para oposição, que pode ter oposição ou não. Com a oposição, o titular do pedido pode se manifestar ou não, não é obrigatório. Depois disso, tem o exame. Ao fim do exame, é visto se a marca vai ser deferida ou indeferida. Indeferida, pode ter um recurso, o titular pode pedir. E aí pode manter o deferimento ou reformar para deferimento. Deferindo, o titular paga, né? A marca, ele tem a concessão do registro, né? Pode ser que o registro sofra um processo administrativo de nulidade pelo próprio INPI, se for observada a ocorrência de erro formal na lei de decisão, mas terceiros podem ainda protocolar uma ação de nulidade no prazo de 5 anos, se considerarem que a marca infringe os seus direitos ou não. E, por fim, o registro pode durar, né, igual a gente discutiu no começo, ad eternum, né, contanto que o titular continue fazendo o pagamento nas vigências dos decênios, né, mas a marca ela pode ser extinguida, né, se o titular renunciar à marca, total ou parcialmente. Se o titular for estrangeiro e não tiver um procurador aqui domiciliado no Brasil, né, e com poder para receber citações judiciais, ou se a marca sofreu um pedido de caducidade que for aceito, né? E, por fim, que eu já estou estourando aqui, né, a gente deixou alguns links úteis para vocês que têm dúvidas, né? O Guia Básico de Marcas, eu diria que ele é muito bom para quem está começando um depósito, porque tem aquele passo a passo que a gente discutiu, de olha o sistema, vocês vão poder encontrar descrições mais claras e detalhadas lá. O chatbot também divide, às vezes, em termos de conhecimento do usuário em relação à propriedade industrial. O manual de marcas, né, a Bíblia, né, mas é a nossa referência. E o Fale Conosco, no caso de dúvidas, né? O nosso canal oficial no caso de dúvidas. Eu acabei no tempo? Que a gente deu um atrasozinho, né? Eu peço desculpas. Super no tempo, não, tá ótimo. A gente tem umas perguntas aqui no chat, mas eu acho que eles até estão se respondendo aqui. A gente está com uma fofoca boa aqui da fadinha do skate. O caso da fadinha do skate ficou bem famoso, né? O que tem que, eu acho que, ainda mais o pessoal que é advogado, que eu não tenho essa formação em direito, eles são mais, vão entender melhor do que eu, é que quando a gente está preenchendo um formulário lá no INPI, o INPI não barra todo mundo, assim, não é feita nenhuma análise ali. Então, qualquer um pode fazer, contanto que termine o formulário, a pessoa protocola qualquer pedido que ela quiser, né? Então, quando a pessoa protocola, a pessoa tem uma expectativa de direito, né? Ela não tem um direito adquirido. Então, pedidos que foram depositados durante a Olimpíada, eles nem acabaram o prazo de oposição ainda, né? Então, esses aí estão só na expectativa do direito ainda. Agora, no caso de marcas que já foram concedidas, o que eu tenho a dizer é que a análise para apelido notório é olhado aqueles parâmetros que eu mencionei, né? A gente vê se é uma expressão do vernáculo, e se a expressão alude diretamente a uma pessoa para o serviço ou produto que a marca pretende assinalar, né? E aí é verificado se é possível ou não de registro. No caso, igual a gente falou aqui no fluxo, né? Se a marca foi concedida e alguém se sentir com o direito ameaçado, ainda tem a opção da nulidade, né? E se existe uma petição de nulidade, tem que esperar, né, a análise das argumentações que foram trazidas nessa peça para falar, né? Eu não consigo falar aqui se vai ser provido ou não, tem que esperar, realmente. Já vou pedindo desculpa adiantada aqui, que está ventando muito e está batendo aqui a janela. Eu acho que a Larissa tem uma pergunta, eu estou vendo. Você pode ler também, se você quiser. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Essa questão da fadinha foi algo que eu fiquei com bastante dúvida, porque, a princípio, o nome, né, empresarial da requerente é uma empresa de odontologia. E daí
eu fiquei me questionando, né? Porque eu não trabalho no INPI, mas eu consigo, assim, entender que uma empresa de odontologia registraria uma marca tadinha do skate sem comprovar que tem algum tipo de ligação com esse mercado. E eu vi que não teve nenhuma exigência em um dos 3 processos. Daí eu queria saber qual o critério que é utilizado para não fazer exigência para uma empresa dessa, mas fazer outros tipos de exigências para outras empresas que também acabam fazendo esse tipo de prática. É porque, na verdade, a gente vê, se a gente parar para pensar, é muito comum que empresas utilizam expressões bem fora do segmento que elas usam, né? Se a gente pensar, às vezes, no nosso dia a dia mesmo, né? Apple é uma palavra que foi completamente tirada do contexto dela e colocada ali, né? Então, a princípio, a gente não fica vendo, essa expressão não é usual para esse segmento mercadológico. A gente não olha isso, tá? Na verdade, às vezes é até mais chances de uma marca não encontrar coisas parecidas se ela usar elementos que não sejam usuais para aquele segmento. Então, isso não é um problema, né? O problema que acontece é essa alusão a uma pessoa que exista, né? Que precisa de dar o direito para usar essa expressão. E, assim, o procedimento eu vejo um apelido notório, né? Que a gente não está falando de nome civil, e eu vejo se o apelido notório ele faz uma alusão à pessoa para as atividades. Como uma empresa de odontologia, eu não sei também quais atividades que ela está pedindo, só me falando que é uma empresa de odontologia. Ela pode pedir para diferentes atividades. Então, eu vou ver a atividade que ela está e eu vou ver o nome o nome ou o apelido que está sendo pedido. Se for entendido que não haja relação direta, não necessariamente não vai ser feita exigência, né? Agora, é aquilo que eu já falei, se for, né, uma pessoa que é detentora do apelido ou não se sentindo prejudicada, ela pode entrar com a petição de nulidade. Mas, a rigor, a gente não fica olhando, essa palavra não pertence a esse segmento, né? Se alguém quiser registrar skate, café, computador para o segmento de odontologia, a princípio a gente não vê problema nisso. Mesmo que não tenha nenhum tipo de comprovação de que a pessoa exerce aquela atividade licitamente, por exemplo, não está descrito no CNPJ, mesmo assim não tem problema. A pessoa, a pessoa ela é obrigada a declarar que ela exerce aquelas atividades lícitas efetivamente, né? A gente busca a exigência sendo que se tiver alguma evidência que aquela informação seja falsa, né? Você tem uma pessoa me falando que é dentista e fala que exerce lícita efetivamente as atividades, a rigor não seriam motivos de exigência para me comprovar que é lícita e efetiva. Eu só quero que fique claro que, por exemplo, não tem problema usar palavras de outros segmentos para assinalar serviços ligados à odontologia, né? O problema é se está aludindo a uma pessoa ou não, né? E aí... Ai, desculpa. Mas eu entendi perfeitamente isso que você falou. Inclusive, o pedido de nulidade está aí para conseguir anular esse tipo de situação quando ocorre, né? E a minha outra dúvida é que slogans não são registráveis, mas qual que é o critério que vocês utilizam para definir se uma marca é slogan ou não? Porque tem algumas marcas como de mulher para mulher, Just Do It, Have a Break, Have a Kit Kat, que estão registradas, mas são socialmente conhecidas como slogans de outras marcas, né? Eu acho que tem a questão de que as marcas elas não podem ser, se elas são apenas, a gente só enxerga elas como uma propaganda no sinal, né? Tanto que nos sinais que acho que a gente discutiu aqui, você vê que naquele sinal ela funciona apenas como propaganda, né? Então, tem marcas que elas são apelativas, né? Mas na hora que a gente vê elas, a gente não possa falar que elas sejam usadas apenas como propaganda, né? E o que a gente procura fazer, eu acho que a gente olha muito, ter uma recomendação excessiva do produto ou serviço. Se a marca traz alguma comparação com os concorrentes dela também, que aí fica uma clara, um sentido de comparação, ou se ela é muito agressiva, às vezes, com o consumidor. Mas tem esse problema que você está falando, que tem marcas que elas aparentam ser apelativas, né? Mas se a marca é apelativa e ela não é utilizada apenas com esses requisitos que a gente está falando, a gente tende a passá-las. Só que não é tão simples assim, não, tá?
O INPI, quando um servidor ele pega uma marca que ele fica na dúvida, né, se ela tem propaganda ou não, isso pode ser discutido normalmente, no mínimo, na divisão interna do consumidor, pode ser com um conselho que seja composto pelos chefes de divisões, ou pode ser no conselho máximo de deliberação do INPI. Mas eu diria que a gente procura essas coisas. Esse sinal ele é usado apenas como, essa expressão é apenas propaganda no sinal, ela traz elementos dos concorrentes e ela é extremamente apelativa com o consumidor. E assim, deixa eu só colocar uma coisa, Larissa. A gente está analisando um papel, né? E muitas vezes aquele slogan ele já foi depositado e a gente não tem contato com que esse slogan é utilizado, né? A gente não vê o de mulher para mulher, Marisa. A gente não vê isso, a gente vê o de mulher para mulher assinalando X ou Y, né? Uma coisa escrita. E isso a gente analisa verbalmente, nominativamente aquela expressão, né? É apenas propaganda? Não, de mulher para mulher. Depende muito de como você usa, qual é a conotação, e essa conotação, a forma como você fala, né, como a empresa vai colocar aquilo ali para o público, deixa cara de propaganda ou não, mas a gente, como analista, não tem essa percepção, né? A gente está com uma expressão nominativa, sem fala, sem né, elevações ou não de forma de falar, de expressar aquilo ali. Então, o que a gente tenta naquele momento essa frase de mulher para mulher é apenas propaganda, entendeu? Então, isso existe uma parte muito subjetiva no exame, e eu costumo falar, é por isso que o nosso serviço ele não é feito por uma máquina, né? Porque existe uma subjetividade no exame que é levada em consideração. Então, muitas vezes, para alguém é propaganda e para outra pessoa, para outro examinador, não é. E aí a gente entra nessa discussão entre colegas para tentar chegar numa decisão. É um pouquinho diferente desses casos, dessas marcas aqui, né? USA Network, aí embaixo tem o melhor canal internacional de filmes e séries. Né? Nesse sinal eu consigo ver claramente essa expressão, melhor canal internacional de filmes e séries, está sendo uma propaganda para uma marca que está em cima, né? Na verdade. Então tem um nível de... A gente não quer impedir ninguém de ter a marca, né? Então a marca ela pode ser apelativa, ou tentar conversar com o consumidor, né? Ela só não pode ser usada apenas como propaganda, no sinal. Mas no caso, vocês não acham que o Have a Break, Have a Kit Kat não é uma marca? Porque a gente sabe que Kit Kat é a marca. Então, ele está falando como tem um intervalo, como Kit Kat. Qual que seria a análise feita para interpretar essa marca? Ou esse... Eu acho que a análise, assim, porque eu na verdade, eu estou escutando agora, né? Então, eu não vi o processo, eu não analisei. Então, eu entendo que o examinador que fez esse exame, ele deve ter olhado ali, isso é uma marca apelativa, mas ela não está sendo utilizada apenas como propaganda ou slogan, né? Eu tenho uma certa subjetividade que essa expressão possa ser usada para identificar. Né? Eu não sei se é uma marca nominativa, eu não sei se é uma marca mista, é meio difícil de avaliar assim na crueza, sabe? E então, às vezes, da apresentação foi considerado, acredito, né, que tenha sido apelativa e que não é essa caráter de apenas propaganda. Eu vou ver, bom, a gente vai começar daqui a 7 minutos, fazemos uma pausa, eu vou ler uma pergunta, a primeira pergunta do Fábio, aí depois eu mando para você as perguntas, tá, Tiago? Se você puder responder, Claro. E a gente encaminha para os participantes. Então, o Tiago pergunta, Fábio, quais os requisitos que o examinador de marcas leva em consideração para avaliar que uma marca é semelhante à outra ou que uma marca anterior colide com outra recentemente depositada? Na verdade, no cotejo de sinais, eu acho que o mais importante é a impressão do conjunto, na verdade. A gente vai ver tanto a apresentação nominativa, figurativa e ideológica do sinal, né, para ver se as impressões de conjunto são semelhantes ou não, porque não necessariamente, como a gente discute, né, tem um mesmo elemento, quer dizer que se confundem, depende muito da forma que o sinal é apresentado. A forma que o sinal é apresentado, às vezes visual, faz a diferença, igual a gente viu ali no caso do Guarapiranga, como
indicação geográfica num, de localidade nenhum, e como núcleo de marca no outro, é só a figura que me permite ver isso. A gente vê a impressão de conjunto, e a gente veria a afinidade mercadológica, né? Tem que ver se o consumidor vai perceber aqueles produtos ou serviços como possível de uma origem comum. Se for origens completamente, se forem afinidades com atividades com segmento mercadológico completamente distintos, a gente poderia afastar, mesmo sendo a mesma marca, às vezes. Então, depende disso, da impressão de conjunto e do segmento mercadológico em questão. Eu dei uma dilatada aí, mas eu diria que seriam essas duas hipóteses. Perfeito. Bom, super obrigada. Já copiei aqui as perguntas que estavam no chat, depois eu mando para você, Thiago. Gente, desculpa pela confusão das telas ali no comecinho, mas acho que deu uma corridinha aqui para apresentar, mas espero que tenha sido... Mas é bom com emoção, né? Senão fica tudo muito óbvio. Então, vamos fazer uma pausazinha aqui, até para eu atender esse interfone, que eu acho que chegou o bombeiro. Voltamos às 10h30, então? Pode ser? Tá, João. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. E, Thiago, você e a Elane são mais que bem-vindos para continuarem assistindo as aulas, tá? Agora a gente vai ter a Mariana Furtado para falar de marcas e nomes de domínio, e depois a gente vai ter inteligência artificial, tá? Tá bom. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Obrigada, Elane.